quanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Feche os olhos. Senhor Deus, eu te glorifico, Pai. Eu te exalto. A noite de hoje, Senhor, será especial para todos nós. Eu tenho certeza que após a leitura desta palavra, os demônios que ouviram-na estão desesperados, batendo em retirada, porque sabem que essa será uma noite de ressurreição, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que as vidas que aqui adentraram vieram porque precisam ser impactadas pela sua graça, pela sua palavra. Então cerca, Senhor, esta casa de espetáculos agora, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado. Eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá. O segundo pedido que faço é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este ambiente agora. Envia do céu para a terra uma comitiva de anjos, anjos de fogo, Senhor. Que eles possam trazer brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova eles. Eu te glorifico, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. Pergunte para o seu irmão como está o coração dele. Está tudo bem com o coração? As coronárias vão bem? Pergunte se ele trouxe lenço, se ela trouxe lenço. Quem não trouxe lenço, diga para o seu irmão, então prepare a manga da camisa, a ponta da gravata. Nós vamos nos derramar aqui hoje, diante do Senhor Deus. A mensagem que eu vou pregar hoje é uma mensagem forte, uma mensagem séria, é uma mensagem que ela traz à memória momentos de dor de todos nós. Mas se você suportar comigo aqui o peso e o fardo da dor, no final desta reunião, nós vamos voar na presença de Deus aqui. Há muitos anos atrás eu preguei este sermão no maior congresso pentecostal do Brasil, e ele viajou os quadrantes da terra. Em quase todos os países onde fui, encontrei um brasileiro. Já visto que eu já preguei em 53 nações do mundo. Sempre tem alguém que se lembra do efeito da mensagem, do sonho do homem e o projeto missionário. O Senhor Deus trouxe à minha memória este sermão hoje. Diz: filho, o povo que vai te ouvir precisa de uma ressurreição hoje, e eu vou ressuscitar os sonhos deles hoje. Vou fazê-los sair daqui de pé na minha presença. Os príncipes e princesas que deixaram cair a coroa, porque estão andando de cabeça baixa há muito tempo, hoje vai se inclinar pela última vez. Vai se inclinar para pegar a coroa que está caída. Vamos polir esta coroa, vamos tirar todas as fuligens e ferrugens que estão nela, e você vai voltar a colocar sobre a sua cabeça. E quando sair daqui, os demônios que tiverem juízo vão sair da sua frente, e os desajuizados que permanecerem na sua frente transformar-se-ão em tapete, para que você pise sobre eles e encontre o verdadeiro caminho da vitória. Só quem crê faz barulho para que o inferno inteiro saiba que você está. O sonho de José é uma das mensagens mais belas, é uma das mensagens mais recitadas, mais interpretadas de toda a Bíblia Sagrada. A história de um garoto que conseguiu conquistar o coração do seu pai e contraiu também inimigos no seu próprio lar. A história de um garoto que passou pelo vale da sombra e da morte, não uma, não duas, mas N vezes, e soube com muita maestria glorificar a Deus nos momentos de maior dificuldade da sua vida.
E aprove a Deus glorificar e honrar este rapaz. Este é o caminho do justo. Quem suporta a humilhação e a perseguição hoje, viverá para amanhã ver as pessoas que te armaram ciladas pararem na sua frente, ficarem de boca aberta e terem que reconhecer que em você ninguém pode tocar. Porque quando Deus tem um plano na vida dessa pessoa, ele se transforma num intocável. Eu queria até que você olhasse para alguém do seu lado e dissesse isso: eu sou intocável. Ninguém toca em mim, ninguém me maltrata, e fica por isso mesmo. Quem toca em mim encontrará o peso da mão do meu Deus. Quem crê nisso, dê mais um grito de glória forte. Eu costumo dizer que eu sou igual carro-álcool, é difícil pegar, mas depois que pega, a gente vai embora. A história é antiga. Se voltássemos no tempo, faltaria-me agora palavras para falar em que ano foi este episódio. Mas foi bem no início da história de um povo que veio para fazer a diferença neste planeta. Se voltássemos momentos antes do meu Deus escolher Abraão, você entraria comigo pela Mesopotâmia antiga e encontraria outras nações ali. Os caldeus, os heveus, os heteus, os girgazeus e todos os zeus da vida estavam naquela época já de pé. Mas eles se esqueceram da beleza do nosso Deus. Deixaram de glorificar e adorar ao Senhor, porque seguiram um evangelho falido pregado por Nimrod, depois que ele alicerçou na terra os parâmetros de Babel, que deu início então àquilo que nós podemos chamar de confusão babilônica, que levou todos os homens a esquecerem da única divindade existente. E nesta época os homens criaram pseudos deuses para si. Adoravam então a Baal, Astarote, Azera, Marduk, os pseudos deuses da Mesopotâmia antiga. Criavam imagens daquilo que estava no céu e na terra, juntavam e faziam os seus abestalhados seres para serem adorados. Um dia Deus, muito irado, mas com muita propriedade, levantou um profeta na terra para acabar com a história desses pseudos deuses. E foi o profeta Isaías quem teve a honra de abrir a boca e Deus tomar os seus lábios e dizer: ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Depois dessa história, meu Deus entra na Mesopotâmia antiga, na terra de Ur dos Caldeus, a mãe de todo o berço pagão da terra, e encontra um homem que na época se chamava Abrão. Eu não sei quem encontrou quem, eu sei que os dois saíram de montadas daquele lugar em rumo à terra prometida. E o Senhor chamou esse rapaz quando ele era um garotão de 75 anos e fez a ele uma promessa: sai para a terra ainda onde eu vou te mostrar um dia, e eu farei de ti uma poderosa e grande nação. 25 anos depois, quantos anos eu disse? Bodas de prata de amizade depois, Deus para ele no meio do deserto. Vem sobre ele a nuvem do Senhor, isso está em Gênesis 17. E o Senhor relembra, ele diz assim: Abraão, de hoje a 1 ano sua mulher dará à luz a um filho, e ele será grande, porque ele será poderoso. Quando Deus está discursando no ouvido de Abraão, a minha Bíblia diz que Abraão começa a rir. E não era um riso de alegria, era um riso de deboche. E eu penso em Deus olhando para baixo, dizendo: ei, por que você está rindo? E ele dizendo: Senhor, nós já fizemos bodas de prata de amizade. Senhor, o Senhor não precisa tentar me enganar mais. Eu me conheço. É impossível ter um filho agora. E eu imagino Deus dizendo: por que é impossível, Abraão? E ele dizendo: Senhor, basta olhar para o meu corpo. Dê uma olhadinha aqui para o garotão, que outrora tinha 75 anos e agora tem 100. Senhor, dê uma olhadinha. Os meus únicos amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, cataratas e todas as coisas que gostam de ficar amigo dos velhinhos aí. Senhor, além de estar um homem velho, falta-me virilidade. E eu imagino ele dizendo: o senhor acha que eu estou ruim? Dá uma olhadinha lá em casa. Vai lá no quarto agora, dá uma olhadinha para Sara. Senhor, não dá para acreditar, mas Sara já foi uma uva. É claro que agora ela está parecendo um abacaxi, mas ela já foi uma uva, Senhor. Senhor, ela tem 90 anos de idade, Senhor. Como é que uma mulher de 90 anos de idade vai dar à luz a um filho? Eu imagino, meu Deus, no céu, só lembrando do que ele diz: ah, Abraão, ainda antes que houvesse dia eu era. Não há ninguém que livre alguém das minhas mãos. Quando eu opero, ninguém pode impedir Abraão. E aí em Gênesis 15, que acontece o milagre. Quem escreveu o livro de Gênesis não colocou na ordem cronometrada certa. O que Deus fala com ele em Gênesis 17, se cumpre em Gênesis 15. Diz a Bíblia que Abraão estava dando um sacrifício a Deus e veio sobre ele uma força sobre-humana. Os olhos dele quase se escureceram e passou um vento. E passou uma coluna de fogo e Abraão caiu no chão adormecido. E a Bíblia diz: e caiu sobre Abraão um profundo sono.
Só aconteceu isso na vida de Adão. E Deus, quando fez cair um profundo sono sobre Adão, Deus fez uma cirurgia nele e arrancou uma costela. Em Abraão Deus não fez uma cirurgia apenas de tirar costela. Em Abraão Deus fez uma cirurgia que ele fez somente nele e nunca mais fez em mais ninguém. O meu Deus rejuvenesceu as células de Abraão. O Senhor mexeu em todos os cromossomos do corpo dele, conseguiu mapear o genoma do corpo dele e colocou ele de pé. Quando ele acorda e vai para casa, o homem que saiu de casa com 100 anos volta para casa com a aparência de quem tem 25. E aí que ele se namora de Sara, e os dois saem lua de mel de novo para o Egito. Você pode ler isso na Bíblia, você vai encontrar Abraão dizendo: Sara, se alguém perguntar que você é minha, diga que você é minha irmã. E eu pergunto para você, por que isso? Simples. Ele ficou com medo das pessoas olharem para Sara e cobiçarem ela. E cá para nós, quem é que ia cobiçar uma mulher de 90 anos? Só se fosse um museu, só se fosse um asilo. Quem gosta de velho, essas coisas aí. Mas aquele dia Deus fez cair um milagre sobre eles. O meu Deus é assim: quando Ele promete, passam os céus e a terra, mas as suas palavras não podem passar. Alguém aqui tem uma promessa de Deus na vida? Levante uma mão. Quem tem mais de uma promessa, levante as duas mãos e dê um grito sonoro de glória. Você veio ao lugar certo hoje, então. Pois bem, dessa família toda veio o nosso irmão Isaac, que foi o segundo patriarca. De Isaac veio Jacó. E Jacó implantou um sistema que os crentes pentecostais adotaram. Jacó não criou família, Jacó criou tribo. Todo crente pentecostal tem uma renca de filhos. Eu mesmo tenho 3. E um menininho que Jesus levou para o céu. E Jacó agora tem 12 filhos. E desses 12 filhos tem um que lhe é muito peculiar. O seu nome era José. Respire fundo e diga para o seu irmão: José. Não. Faz uma voz mais doce. José. Hoje você vai aprender a chorar com romance verdadeiro. Melhor do que novela das 8. Vem comigo. José era o filho do coração de Jacó. Ele era especial. E gravando a história, entrei pela psicologia infantil e tentei entender por que é que José era especial para o pai. Se o pai tinha 12 filhos, e todos nós sabemos que nenhum pai ama um filho mais do que o outro, por que é que José tinha atenção especial do seu pai? A Bíblia diz que Jacó fez para ele uma túnica colorida. Gravando a história original, é uma túnica de 7 cores. Eu precisaria aqui de 5, 6 horas para falar das cores e o significado dessas túnicas. Por que será que Jacó fez para ele e não para os demais? Simples. Eu descobri que José, dos 12 filhos, era o único que se identificava com o pai por dentro. Os outros podiam ser parecidos com o pai por fora, mas esse era parecido com o pai por dentro. Existem filhos que surpreendem os seus pais. Existem filhos que conseguem cativar a atenção dos seus pais. Eu mesmo tenho 3 filhas, amo as 3 de igual forma. Daria minha vida pelas 3, morreria por elas, faria qualquer coisa por elas. Mas das 3 eu tenho uma pequenininha que ela é especialzinha. Um dia desse eu cheguei em casa de viagem, cansado, coloquei as malas no chão. Ela vem correndo, ela é toda carinhosa, abraçou a minha perna, se jogou no chão e falou: papai, olha o que eu aprendi. Começou a engatinhar, olhou para cima com aquele olho de jabuticaba desse tamanho e fez assim: miau, miau. Eu disse: que isso, Camila? Eu disse: papai, sou seu gatinho agora. Eu não me aguentei. Catei Camila, botei no meu braço. E agora toda vez que eu fico bravo, ela se joga no chão, bota os joelhinhos e começa a miau, miau. Ela é esperta, ela é inteligente. Eu amo as 3, mas essa é diferente. Assim o meu Deus no céu tem também filhos especiais. Deus não faz acepção de homens e mulheres para salvar. Para salvar, Ele salva o pequeno, o grande, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o negro, o branco ou o asiático. Mas para usar, aí Ele tem alguns que são segundo o seu coração. Para usar, Ele tem um Davi. Para usar, Ele encontra um Moisés. Para usar, Ele encontra um Abraão. Para usar, Ele encontrou você hoje aqui. Que coisa bela. Pastor, mas como é que eu faço para ser especial? Aí não é a inteligência do pai, aí é a inteligência do filho. Chame a atenção dele. Faça alguma coisa que você nunca fez por ele hoje. Eu vou dizer uma coisa que vai pegar no seu coração. Esta é a geração dos xodós de Deus. Você vai sair daqui hoje com uma faixa no peito: xodó de Jeová. Ai de quem tentar tocar em você depois de hoje. Quem toca em alguém que é um xodó de Deus, coloca a mão numa caixa de abelha. Quem quer ser xodó de Deus? Grita, mas grita alto. Grita!
Sabe por que José era o xodó de Jacó? Porque o pai dele era um sonhador. Pense num rapaz que no pior momento da sua existência, fugido do irmão que queria assassiná-lo, enganou o pai, foi por ele tido como um truculento ser desonesto. A própria mãe disse: suma, porque eu não posso te proteger da morte. No meio do deserto, sem roupa de cama, sem comida, sem travesseiro, cansado, deitou. Pegou uma pedra por travesseiro, e ao invés de ter pesadelos, ao invés de não dormir à noite, como a gente fica quando está muito aborrecido, ele colocou a cabeça em cima da pedra, roncou e babou, e ainda sonhou. E o sonho dele foi lindo. Ele viu o céu aberto e uma escada que descia do céu para a terra, e anjos desciam e subiam diante dele. E ele levantou arrepiado na noite e disse: esse não é outro lugar, senão a porta da casa do meu Deus. Eita, que coisa bela! Deus olhou para ele e disse: se esse cidadão tem coragem de sonhar coisas belas na hora da dor e da angústia, eu tenho coragem de preparar para ele uma mesa na presença dos inimigos dele lá na frente. José era filho de um sonhador. E bendito seja o homem que sonha. Você nunca irá além dos seus sonhos. O homem é aquilo que ele estabelece ser. Você não é um animal irracional que acorda e não sabe como será o seu amanhã. Você tem inteligência. Você tem neurônios dentro do seu cérebro. É claro que algumas pessoas entre nós só têm 2 neurônios, o tique e o teco. Mas mesmo assim ainda tem os neurônios. É claro que algumas pessoas insistem em pintar o cabelo de louro, mas isso também não faz mal. Use os seus neurônios, use a sua inteligência. Você não pode viver nessa terra como se fosse um vegetal. Deus não quer que você vegete, Deus quer que você viva. Deus quer que você aproveite 100% da sua vida. Deus não quer que você fique trancado dentro de um quarto esperando a banda passar. Deus não quer que você fique na frente do espelho com um lenço nos seus olhos, limpando as lágrimas, dizendo assim: ah, como eu sou um coitadinho, eu sou o verme do carrapato. Porque enquanto você fizer isso, você dará cartuchos na mão do diabo para ele lhe acusar. Agora, se você se levantar hoje, olhar para si mesmo e gostar daquilo que vê, quem é que pode com uma pessoa que quer viver? Me diga. Quem é que pode com uma pessoa que deseja viver intensamente? Quem é que pode viver melhor nessa terra do que um crente em Jesus Cristo? Ninguém. Porque nós somos os únicos povos da terra que podemos pisar nesse chão, sabemos como viver aqui em paz e melhor. Temos já guardado conosco um passaporte e uma passagem carimbada. Daqui a pouco sairemos daqui, iremos para um lugar muito melhor e maior do que esse. Então você não pode jamais ficar me olhando com essa cara, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O ímpio não tem onde recorrer, mas você tem. E se você serve ao mesmo Deus que eu, por favor, mostre que você está feliz em estar aqui. Mostre que você está feliz em adorar o nome dele. Sonhe. E sonhe alto. Um dia desses eu tive que corrigir um pregador, um companheiro que estava pregando, porque ele disse que crente não pode delirar. Ele disse que crente tem que ficar com os pés no chão. E eu digo: é errado, crente tem que delirar. Crente pentecostal ou espiritual. Os racionais fiquem no seu mundinho medíocre e pequenino, abaixo da esfera espiritual e metafísica do meu Deus. Se você quer uma coisa lógica e racional, continue com o seu sistema. Eu absorvi a graça de Deus e quero viver no sobrenatural. Eu quero ter delírios. O que José teve não foi um sonho, ele teve um delírio. O que é um delírio? É aquilo que pode ser uma utopia, é aquilo que pode parecer para os outros algo motivo de deboche. E foi o que esse rapaz virou em casa. Um belo dia ele acorda. Imagine acordar numa casa onde você pertencia a uma família de 12 pessoas, fora mãe e pai. Tinha que acordar cedo para o café da manhã, senão não sobrava nada naquela mesa. Imagine José acordando, escovando o dente, indo para a mesa do café da manhã, com o cabelo cheio de gel jogado para trás. Garotão, novo, bonito, esfuziante, radiante, brilhante. Sentado na mesa, pegando um pedaço de pão, passando ali uma maionese, um ioiô creme, pegando um leite Nilza, misturando com chocolate. É claro que eu estou contemporaneizando a história, não vá procurar isso na Bíblia, que você não vai encontrar, e nem me chame de maluco, ok? Imagina um garoto comendo um pedaço de pão, está mastigando um pedaço de pão aqui com a bochecha desse tamanho. No outro canto está tentando degustar um pouquinho de leite. E a família toda reunida. E ele levanta: ei, gente, tive um sonho. E quem é que não gosta de ouvir sonho? Qual é o ser humano que não é curioso em saber aquilo que é oculto e aquilo que é invisível? E ele fala: eu tive um sonho. E todo mundo diz assim: conte o sonho pra gente. Ele diz: eu sonhei que eu estava trabalhando no meio do trigal.
e o feixe que eu tinha era maior do que o de todo mundo. E ele se colocou de pé, e todos os feixes de vocês vieram e ficaram ao meu redor. Ele contou aquele sonho por contar. Eu imagino o silêncio na mesa. E daqui a pouco o Rubem, devia ser o mais velho da mesa, se levantando com aquele queixo quadrado, aquele homem viril com aquele peito estufado, cabeludo, a pele queimada do sol. O mais velho sempre trabalha mais, dizendo assim: você, garoto, você só sabe dormir e comer. Como é que você pode colher mais do que eu, que sou mais velho da casa? E eu imagino as brincadeiras na mesa, e todo mundo olhando para assim: olha o sonhador aí, sonhe, isso é um delírio, isso é maluquice, isso jamais vai acontecer. Como é que você pode colher mais do que todos nós? E eu imagino um deboche na mesa, as pessoas afagando a cabeça dele, brincando, e o velho pai Jacó dando gargalhadas também. Dias depois, ele vem à mesa de novo. Está agora, não sei se comendo uma rosquinha, não sei se ele estava comendo ou tomando um suco de laranja. Eu sei que no meio daquele café da manhã diz assim: gente, sonhei de novo. E alguém já grita: fala, sonhador. Ele diz: eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Esse grito de glória não foi normal. Foi exatamente isso que as pessoas sentiram naquela mesa nessa hora. Aqueles que pensavam que o garoto estava delirando, entenderam que ele não estava delirando porcaria nenhuma, que isso não era sonho de barriga cheia. Descobriram que Deus estava falando com ele, que Deus estava traçando o futuro dele, que Deus estava dando a ele a linguagem que havia dado ao velho pai. Nem o próprio pai suportou. O pai se levantou na mesa e disse: será que o meu filho terá que me ver de joelhos à frente dele, eu, a mãe, todos os irmãos? E a Bíblia diz: e por causa disso, tanto mais o odiava, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Este não é um sonho comum, isto é um delírio. E é o que Deus quer que você tenha hoje. Deus quer que você delire. Delire como eu delirei. Um garoto nascido no meio do mato, numa família muito pobre, criado em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Sabe o que é isso? Não sabe, eu te explico. Imagine você acordar no meio da noite coçando a sua perna e começar a chorar e gritar: mãe, a minha perna sumiu, mãe. E a sua mãe: você é maluco, moleque? Não, mãe, eu estou coçando, eu não estou sentindo minha perna. E a sua tia gritar no meio do escuro: é claro, você está coçando a minha perna. A gente dormia num amontoado, parecia um ninho de rato. Panela e pinico na minha casa era a mesma coisa. Pobre de marré. Engraxava sapato com muito orgulho, vendia picolé, ia para a roça apanhar laranja, algodão e café, sem pretensão de futuro nenhuma. Mas o dia que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, alguém me disse: é possível Deus pegar o último da fila e colocar na frente. É possível Deus levantar um profeta na terra. É possível. Ninguém nunca mais conseguiu roubar os meus sonhos. E olha que tentaram. E olha que eu encontrei um monte de bizarros ladrões de sonhos no nosso meio. E olha que eu encontrei um monte de gente irracional demais, que só sabe falar a linguagem da terra, que tinham medo que eu me frustrasse no amanhã. Ei, amigo, não tenha medo de frustrar-se. É melhor você sonhar e não ver o seu sonho acontecer, do que você não sonhar e passar a vida inteira como se fosse alguém que veio para esta vida por vir, por obra do acaso. Eu não nasci por obra do acaso. Você não nasceu por obra do acaso. Você não está aqui porque o método contraceptivo da sua mãe e do seu pai fracassaram. Você não está aqui porque você nasceu de um aborto que não deu certo. Mentira. Você está aqui porque um poder invisível no céu queria que você estivesse, determinou a sua estada aqui, e o meu Deus vai te honrar. Você pode acreditar nisso? Então dê mais um grito de glória para esse lugar tremendo. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Não seja covarde. Tenha coragem. Tenha coragem de juntar as peças do seu quebra-cabeça e pedir ajuda ao Espírito Santo. Tenha coragem de escrever histórias, cartas para Deus. Deixa as pessoas te chamarem de maluco. Deixa as pessoas te chamarem de ignorante, de idiota. Deixa te chamarem de fanático. Amanhã eles vão ter que assistir de pé o que o meu Deus vai fazer na sua história. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus aí? Vivemos numa era onde os sonhos foram roubados. Satanás, o nosso ardio inimigo, tem um dom que nós não temos. Ele tem o dom da paciência.
Oxalá que a igreja tivesse esse dom. A paciência. Há 30 anos atrás, o método dele na igreja era outro. Ele destruía a pessoa dentro da igreja, expunha ela publicamente. E a igreja naquela época podia dar a voz de excomunhão e mandávamos a pessoa embora da igreja. E o diabo cantava vitória no inferno, porque geralmente um desviado nunca mais voltava. Ele viu que esse método era muito lento. E é claro que ele arrebanhava pessoas, mas a igreja em compensação ficava pura e cheia de vitalidade. Porque, entre aspas, o câncer havia sido arrancado. 20 anos depois o diabo mudou o seu método. Ele não quer que ninguém saia daqui. Ele deixa as pessoas destruídas aqui dentro. Ele deixa as pessoas carregadas com seus erros e pecados no nosso meio. Ele deixa as pessoas vazias e ocas no nosso meio. Ele não quer que ninguém saia. Os cristãos agora são donos dos seus próprios narizes e perderam então a fé colossal no nosso Deus. Deixaram de ver nosso Deus como um Deus que supre de fato as nossas necessidades, para acreditarem nos seus braços, para acreditarem no seu intelecto. Trocamos as palavras de unção do púlpito por palavras de autoajuda na igreja. E o meu Deus não precisa disso. O meu Deus precisa apenas que você refaça o seu altar e coloque ele de pé. E se fizer isso, o fogo vai descer sobre o seu altar mais uma vez. E você voltará a ser uma pessoa especial, bela e cheia da unção de Cristo Jesus. O diabo rouba os sonhos. De que forma, pastor? Usando gente que perdeu os seus sonhos. Usando gente que está no nosso meio e que viu a vida dele passar em branco. E a pessoa morre de medo de ver o meu Deus te colocar de pé. E essas pessoas que eu chamo de coveiros espirituais estão no nosso caminho. Essas pessoas estão do nosso lado. Essas pessoas estão na mesa do café da manhã com a gente. Vencer o diabo não é difícil. Basta você dar uma rajada de línguas estranhas na cara dele. Basta você viver uma vida de regrada em santidade. Ele é obrigado a recuar. O diabo não é o pior inimigo que temos. Os piores inimigos são aqueles que nós não sabemos que são. São aqueles que estão no nosso meio. São as pessoas que nos abraçam, nos dão tapinhas às costas, que cravam as suas unhas nas nossas costas com um chamado de abraço de tamanduá. Pessoas que sorriem para nós e que apenas nos ovacionam. Pessoas que só falam coisas boas de nós. Ei, o verdadeiro amigo não fala só coisas boas para nós. Freud escreveu assim: todo homem consegue rebater uma crítica, todo homem consegue se defender de uma crítica, mas nenhum homem consegue se defender de um elogio. O elogio, ele acaba corroendo e destruindo o ser humano. E é isso que as nossas igrejas estão cheias, de homens que só sabem bajular o povo por causa do seu dízimo, bajular o povo por causa do status, bajular o povo por causa dos artistas que temos. E o meu Deus nunca precisou de nada disso. O meu Deus não bajula. Ele fala a verdade quando tem que ser falada. Ele traz à existência a unção da sua graça. O diabo destruiu a nossa fé. Tem pessoas aqui dentro que tem o estereótipo de cristão, mas só Deus sabe como está a sua vida aqui. Quando você olhar para um cristão que se diz ser fervoroso, e você ver ele quieto demais num culto, comece a orar por ele. Tem alguma coisa acontecendo. Algumas pessoas não conseguem se desvencilhar da igreja porque se acostumaram com o ambiente da igreja, mas a sua alma não está mais aqui. Foram violados na alma, foram vilipendiados no coração. Há alguns anos atrás eu preguei lá no estado do Paraná, e em um culto muito abençoado, domingo de manhã, uma unção de Deus tremenda. Ao terminar a reunião, uma mulher se aproximou de mim e trouxe sua filha, que na época tinha 15 anos, e disse para mim: pastor, olhe para a minha filha, porque essa moça está me dando trabalho, ela vem para a igreja, olha como está a situação dela. E a mãe deu um toque para que eu olhasse para os braços da menina, e havia sinais de corte nos pulsos dela. Ela havia tentado se matar, e ela era evangélica. Eu pedi para que a mãe se afastasse, sentei do lado da garota, comecei a falar com ela, usei todos os argumentos humanos possíveis. E quando eu estava terminando de falar com aquela garota, eu nunca vi tanto ódio em uma pessoa só. Os olhos dela estavam trincados, ela rangia os dentes, ela apertava os seus pulsos como se fosse esmurrar alguém. E em certo momento ela soltou um palavrão, e eu fiquei extremamente assustado. Me levantei para fazer uma oração e despedi-la, porque eu não estava ajudando, eu estava fazendo com que ela ficasse mais irada ainda. E quando eu fui dispensá-la com um abraço, o Espírito Santo disse: ei, não entregue os pontos, eu vou fazer um milagre aqui. E eu falei: como, senhor? Tá difícil, a barreira é grande. O senhor disse para mim:
Fale que você vai liberar ela para ela ir embora, porque a mãe está esperando lá, mas antes ela tem que sonhar com você. E eu falei isso para a garota, ela disse: "Senhor, quer que eu faça o quê? Eu faço qualquer coisa para ir embora daqui." E eu pedi para que ela colocasse as mãos dela sobre os meus ombros. Eu coloquei a mão sobre o ombro dela, tudo sob ordem do Espírito Santo. E eu montei com ela uma história, porque aquela garota havia aberto o coração para mim e dito que o pai havia violentado ela dentro da igreja. Uma garota criada dentro de 7 chaves, e ainda teve a desgraça de encontrar um pai que tinha desvios sexuais e acabou abusando dela. Ela estava com a alma dela violada, ela estava com o espírito dela massacrado. A igreja para ela não era um lugar de refúgio, era uma prisão, porque ela tinha que sentar e olhar para o pai, e mesmo o pai havia pedido perdão a ela, ela nunca havia conseguido perdoá-lo. Foi aí que o Senhor começou a tecer uma história comigo. Eu disse para ela: "Você vai se casar?" E ela deu um grito, disse: "Eu não quero me casar, tenho nojo de homens, eu não quero nunca mais ver isso." Eu falei: "Tá, mas tudo bem, e se por acaso acontecesse?" E ela gritava e insistia: "Não, nunca vai acontecer." Eu disse: "Tá, mas e se por acaso acontecesse?" Ela disse: "Olha, para ir embora daqui, tudo bem, se acontecesse, eu queria que o homem fosse assim, assim, assim." Ela desenhou ele para mim. Eu disse: "Que legal, e como é que seria o seu casamento?" Ela disse: "Isso nunca vai acontecer." Eu disse: "Tá, mas não custa sonhar, tece comigo a história." Ela: "Tá, se eu fosse me casar, eu queria que meu casamento fosse assim." Ela desenhou o vestido dela. Eu disse: "Em que igreja você gostaria de casar aqui na cidade?" Ela disse: "Não, eu nunca vou." Eu disse: "Tá bom, mas é só um pensamento." Ela disse: "Eu queria me casar na igreja fulana de tal." E contou a história da igreja. Eu disse: "E quando você chegasse no altar e se casasse, como é que você gostaria que acontecesse depois, a lua de mel?" Ela disse: "Isso nunca vai acontecer, pastor." Eu disse: "Tá bom, mas e se acontecesse?" Ela disse: "Se acontecesse, eu queria um carro assim, assim, eu queria ir para o Texas, para Las Vegas, passar uma lua de mel lá, mas isso nunca vai acontecer, pastor." Eu disse: "E a sua casa? Como você queria uma casa?" Ela disse: "Pastor, isso nunca vai acontecer." Eu disse: "Eu sei, você quer ir embora, desenha a casa para mim." Ela começou a falar o tamanho da casa, todas as coisas certinhas. Eu disse: "Filhos?" Ela disse: "Eu nunca vou ter filhos, pastor." Eu disse: "Mas e se tivesse?" Ela disse: "Eu queria 2, um menino e uma menina." Eu disse: "O que você faria com eles?" Aí o Espírito Santo pegou o coração dela. Ela baixou a cabeça e começou a chorar. Ela disse: "Se eu tivesse filhos, eu ia cuidar deles como a minha mãe não cuidou de mim. Eu queria protegê-los, pastor." E ela começou a chorar. Nessa hora o Senhor me levou a interceder por ela. E enquanto eu orava por aquela alma aflita, angustiada e cheia de marcas, cicatrizes que roubaram os sonhos dela, o meio do Espírito desceu sobre ela e a batizou com a sua graça. Ela começou a orar em línguas. Eu também, foi um choque orando com aquela garota, porque eu saí de perto dela, porque ela começou a ficar valente, começou a bater os pés no chão, começou a gritar. As pessoas que estavam do lado de fora da igreja foram entrando, entrou a mãe e o pai. Quando ela olhou para a mãe e o pai dela, ela não aguentou, ela saiu correndo em direção a eles. Eu disse: "Deus, que vai acontecer isso?" Ela deu um beijo na mãe, foi no pescoço do pai, olhou nos olhos dele e disse assim: "Pai, eu te perdoo, eu te perdoo." O pai começou a chorar, caíram de joelhos, os 3, mãe, pai, a moça, se abraçaram e Jesus fez uma obra muito linda na vida dela. Anos mais tarde, eu recebi um telefonema e disse: "Pastor Marco, o senhor se lembra de mim?" Eu disse: "Quem é?" "Só aquela garota lá do Paraná, da oração." Eu disse: "Tá, e aí, como é que vai você?" Eu disse: "Pastor, estou ligando só para lhe dizer o que Jesus fez na minha vida." Eu disse: "Me diga." "Pastor, casei, pastor." Eu disse: "Você se casou?" Ela disse: "Me casei, eu quero falar para o senhor." Eu falei: "Não precisa, eu já sei como é o rapaz." Ela disse: "Como o senhor sabe?" "É aquele que você me contou aquele dia." Eu disse: "Pastor, Deus escutou aquele dia, aquela brincadeira que o senhor fez comigo. O rapaz é daquele jeito." Ela falou: "Pastor, eu fui passar a lua de mel." Eu disse: "Lá em Las Vegas?" Eu disse: "Lá em Las Vegas." O carro foi assim: "Pastor, nós ganhamos uma casa de presente de um padrinho. A casa é exatamente daquele jeito." E ela disse: "Pastor, obrigado por me ajudar a sonhar." Naquele dia eu desliguei o telefone e eu disse: é possível acontecer milagres. É possível, meu Deus, transformar aquilo que é desgraça numa história nova de possibilidades de fé. Mas sozinho você não vai dar conta. Deus te trouxe hoje aqui para renovar os seus sonhos. Não me interessa o que aconteceu. Entenda que na sua vida o que não acontece amando de Deus, acontece debaixo da permissão dele. Todas as coisas que se transformaram em desgraça na sua vida, em lutas, em obstáculos, o meu Deus não tinha te deixado vazio e sozinho, não. Ele permitiu aquilo porque ele
sabia que você daria conta de superar, de vencer. A minha Bíblia diz que o meu Deus não dá uma luta maior do que aquela que você pode passar. Se você já passou por ela e está vivo, respire fundo, jogue Satanás para trás, agarre as promessas de Deus, porque o meu Deus vai transformar a sua vida num palco de glória novamente. Quem pode voltar a sonhar? Agora eu não quero que você grite, não quero que você só jogue a mão para cima, não. Eu quero que você dê um salto para cima neste lugar, para voltar a sonhar. Sente de novo. Sonhar é bom. Duro é pagar o preço pelo sonho. Vem comigo, José. Vem correndo pelo campo, levando consigo 11 marmitas, ou melhor 10, porque o seu irmão mais novo é Benjamim, ele está em casa. Vem levando 10 marmitas para os seus irmãos trabalhando no meio do mato. Vem cantarolando. Quem sabe cantando a música da Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada fora eu vou bem sozinho, levar as marmitas para os meus irmãozinhos. Chegue perto dos seus irmãos agora e veja eles com um sorriso malicioso no rosto e dizendo: José, temos um presente para você hoje. E você, com alma pura e branda, dizer a eles: eu quero o presente. E eles falando para você: fecha os olhos, nós vamos te conduzir até o presente. E você, de olhos fechados, tendo 5 irmãos à esquerda, 5 irmãos à direita, te levando para perto do seu grandioso presente. E eles dizendo: está frio, José, está frio, está esquentando. Está chegando perto, José. E a ansiedade dizendo assim: gente, vocês se lembraram de mim, obrigado. E de repente eles dizem: pode parar, José, o presente está na sua frente. A gente conta até 3, o 3 você abre os olhos para receber. 1, está pronto, José? Estou. 2, tudo pronto, José? Sim. E antes do 3, 20 mãos, 10 pares de mãos encostam nas suas costas e diz: 3. E quando ele abre os olhos, tem uma cisterna na frente dele. E ele caiu dentro da cisterna. Eu estudei sobre as cisternas do mundo antigo. 7 metros de profundidade, cheia de lodo, casa de aranhas e baratas sanguessugas e toda sorte de bicho pestilento, peçonhento, casa de escorpiões. E lá está o garoto dentro daquele lugar. Sabe Deus como ele caiu ali? E a única coisa que ele escuta é o grito de risadas debochadas em cima. E ele olha para o céu e o que ele vê? Apenas a abertura da cisterna. E lá em cima um céu azul, iluminado por um sol que não consegue chegar perto dele. E aqui de baixo ele está gritando, não sei se machucado, se arranhado, se com as pernas quebradas. Ele está gritando: gente, brincadeira sem graça, me tirem daqui. Lá de cima alguém diz: ô sonhador, sonhe. Você não ia ser grande, maior do que nós. Olha onde você está agora, bem abaixo de nós. Quer ver o seu sonho concretizado, crente? Se prepare para ser humilhado. Se prepare para ser jogado abaixo de todos. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Eu falei isso ontem na cruzada. Se Deus tem algo grande na sua vida, se prepare para virar um saco de pancadas de pessoas insensíveis, que serão de alguma forma um instrumento de Deus para te moldar. O sofrimento é uma escola. É a escola que Deus escolheu para te graduar. E Deus quer ver se você tem hombridade e caráter de passar por essa escola sem testanejar, sem debochar dele. E por favor, se está dentro da cisterna, não murmure. Contudo, você ainda está vivo. E o que importa é viver. E o que importa é saber que você ainda pode fazer isso, ó. Nada como um amanhã, nada como um dia após o outro. Nada como o nosso Deus trabalhando na eternidade, criando novas histórias, escrevendo novos projetos. E você continua sendo o protagonista da história dele. Deixe se levantar os inimigos, deixe se levantar as pessoas que vão te ver jogada no chão agora. Não tente entender os planos de Deus, apenas aceite os planos de Deus como eles são. E eu te encontro do outro lado do Mar Vermelho. Eu te encontro do outro lado para a gente cantar o hino da vitória. Todos os que estão aqui, pastor Joelson, todos os que estão aqui, Gilmar, tem um Mar Vermelho para atravessar.
E nem todos atravessam o Mar Vermelho de igual forma. Uns vão atravessar o Mar Vermelho em cima de um cavalo, porque vão ter possibilidades para isso. Outros vão atravessar o Mar Vermelho com a robustez física da sua saúde. Mas e os doentes? E aqueles que tinham que vir arrastados em macas? E as crianças de colo? E a sua mãe com 2, 3 crianças que não tinha velocidade na perna? Como é que eles iriam atravessar? Não olhe para trás. Não deixe se intimidar por Faraó. Se Deus abrir o caminho, passe por ele. O que importa não é que alguém vai chegar primeiro do que você. O que importa é que todo mundo que chegar lá primeiro que você vai ter que te esperar. O cântico da vitória não é cantado por um só, é cantado em coro. O que chegou primeiro tem que esperar o último chegar para se alegrar junto. Eu profetizo que o seu tempo está chegando. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus de alguém que está atravessando o mar? Pastor, o que eu faço? Exercita a sua fé dentro da cisterna. Olhe para cima e invoca. Invoca o Deus de Abraão. Invoca o Deus de Isaac. Invoque o Deus do seu pai Jacó. Eu posso ouvir o eco do garoto gritando dentro da cisterna: Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. E lá do céu, meu Deus respondendo assim: o silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus arranca pedaços, minha gente. O silêncio de Deus tortura. De uma vez, no momento de agonia na minha vida, eu gritei para o Senhor, disse: Senhor, por que o Senhor não fala muito? Deus é um ser que não fala muito. Já reparou na Bíblia? As frases dele são célebres, mas são frases de uma frase só: eu sou o que sou. Ponto final. Eu atravessarei contigo, eu chegarei de lá com você. Ponto final. Não temas, porque eu sou contigo. Ponto final. Eu perguntei: Deus, por que o Senhor fala tão pouco? Ele disse para mim: filho, eu sou um ser que sou alienado à minha palavra. Eu estabeleci a lei da minha palavra. O que eu falo, sou obrigado a fazer. Por isso eu não falo de qualquer maneira e não falo pelo impulso da emoção. Homem fala do impulso da emoção. Homem promete uma coisa de pé e não sustenta sentado. Deus não. O Senhor disse para mim: filho, eu sou um ser que falo pouco, mas quando eu resolvo falar, sai de baixo. Quando eu falo, tudo que eu falei vai acontecer. Nem que eu tenha que mover a história, nem que eu tenha que parar o sol e a lua, nem que eu tenha que trazer de volta o morto que está na tumba há 4 dias, nem que eu tenha que fazer um machado flutuar em cima das águas. Quando eu falo, eu faço acontecer. Meu corpo está arrepiado agora, sabe por quê? Porque se ele abriu a boca para falar agora, é porque o seu milagre está vindo aí nas asas do vento. Se prepare, porque ele sentará nas asas de um querubim e voará para entregar o seu milagre. Quem acredita nisso, comece a adorar. Sonhe. Ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Horas mais tarde, uma corda desce a cova, a cisterna, e o garoto sobe por aquela corda, é puxado pelos seus irmãos. E ao chegar lá em cima, eu imagino ele empurrando os irmãos, dizendo: que brincadeira mais besta. Eu pensei que vocês iam me deixar ali para sempre. Eu sabia que vocês estavam só brincando comigo. E enquanto ele está dialogando com os irmãos, ele escuta o tilintar de moedas caindo nas mãos de alguém. E quando ele olha, eles veem os seus irmãos negociando com os escravoeiros do deserto. Os homens que compravam almas e vendiam para senhores feudais. E quando José vê aquilo, um dos seus irmãos que está recebendo dinheiro aponta e diz assim: o escravo é aquele ali. Quando ele aponta o dedo, todos os irmãos olham para trás. Eu imagino José olhando para trás também, só que não tinha ninguém mais atrás dele. E quando ele olha, todos estão apontando para ele. Vem um homem maligno com uma algema que prende os seus braços, prende os seus pés. 4 correntes, uma em cada mão, uma em cada pé, ligadas a um elo de uma corrente que vai até a couraça de um cavalo. E eles começam a arrastar o garoto para longe da visão dos seus irmãos.
E vai José sendo arrastado. E a pergunta que não quer calar é essa: por quê? Por quê? É a pergunta que atormenta a vida do crente. Por quê? Porque Deus te abandona. Porque Deus te deixa sozinho. Porque o filho está com câncer. Porque o emprego foi embora. Porque as pessoas te abandonaram. Porque tudo na sua vida dá errado e na vida de todo mundo dá certo. Por quê? Por quê? E a silhueta dos irmãos vão ficando para trás. E ele começa a gritar: Rubem, Judá, ei, parem com isso, essa brincadeira já foi longe demais. E eles estão debochando, rindo, indo embora. E ele agora no desespero faz como qualquer filho faz: grita o pai e a mãe. E o pai e a mãe não estão ali para ouvir. Tem dias na vida da gente que não tem pai, nem mãe, nem irmãos, nem ninguém para nos ouvir. Tem dias na vida da gente que somos aprisionados pelas circunstâncias. E o desespero da solidão bate forte aqui dentro. Ser um ser humano não é fácil. Viver é uma aventura. É uma aventura que você tem que saber levar a vida. Porque senão você pega um revólver e dá um tiro na cabeça. Foi para isso que Jesus te trouxe para perto dele. A diferença do ímpio e do justo talvez seja essa: todos se desesperam, mas o ímpio não tem onde recorrer. Então ele se droga, bebe cachaça, se atira do alto de uma ponte, enforca-se, dá um tiro no ouvido. O crente, ele passa pelo mesmo vale, sente as mesmas dores, porque ele é de carne e osso. Mas ao invés de fazer isso, ele vai para dentro do quarto dele, fecha a porta atrás dele, crava o joelho no chão e se esconde à sombra da cruz. E já não tendo palavras para orar, ele começa a gemer. E esse gemido vai subindo. E é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis em cima. Há um tempo para tudo. O cálice da dor e do sofrimento que Deus estabeleceu para que você o bebesse está sendo enchido gradativamente com o seu gemido e com as suas lágrimas. Lágrima de crente não desaparece. Lágrima de crente é oração sólida. Nunca ouviu isso? Escreve: lágrima de crente é oração concreta, é oração materializada. Aquilo que você fala aqui, quando você derrete em lágrimas, você transformou todos os seus sentimentos em lágrimas. E a minha Bíblia diz que o anjo do Senhor colhe em uma taça e leva lá em cima no céu e despeja diante do altar de Deus. Deus só está esperando esse cheiro ficar um pouquinho mais intenso. Quem sabe hoje à noite? Quem sabe hoje à noite Deus vai sentir o perfume do seu sofrimento pela última vez e vai se levantar e vai dizer: basta. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que ao acordar amanhã de manhã, o dia vai estar mais bonito, a comida vai estar mais saborosa, o sol vai estar mais brilhante. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o diabo vai desaparecer da sua história. Aguenta. Vai passar. O rapaz é levado para uma praça pública para ser revendido. Está seminu, banhado. As pessoas de forma humilhante vêm olhar os seus dentes, os seus ossos, a textura da sua pele. Ele é apalpado por todos. Até que chega um homem chamado Potifar e o compra. E leva o rapaz para dentro do seu palacete. O rapaz começa esfregando o chão. Mas quando Deus está na vida de alguém, a pessoa não fica lá embaixo para sempre. A pessoa pode estar aprisionada, mas ela é diferente de todas as pessoas que estão lá. Porque a glória da bênção de Deus marca a vida da pessoa. E ele que começa esfregando o chão, dias depois é o mordomo da casa. Está cuidando da casa. E o rapaz tinha unção de Deus, e a unção atrai. Grave essa sentença. Olha para o seu irmão e diga: a unção de Deus atrai. A unção atrai o que presta e o que não presta. A unção vai atrair pessoas que vão te amar e vai atrair pessoas que vão te odiar.
Os que vão te amar são aqueles que vão entender a sua chamada. E os que vão te odiar é por causa da inveja de não estarem no seu lugar. De qualquer forma, você terá a bênção de Deus sobre a sua vida. E a unção de Deus na vida de José fez a mulher de Potifar se encantar por ele. E a infeliz, cheia de pombagira, olhou para o nosso irmão José e se encantou e se insinuou para ele. Chegou um dia que ela agarrou José. E o garoto era crente. E ele se esquivou e deixou a capa na mão dela. E perna para quem tem. Desce uma escadaria, sobe um corredor, vai por outro, esquerda, direita, chega até no quarto dos empregados. E quando ele entra dentro da casa dele, dentro do quartinho dele, ele deve ter aberto aquela porta no chute. Quando entrou, fechou a porta, botou trinco, cadeado, botou a tramela, pegou uma cadeira, colocou atrás, encostou na parede e ficou. E daqui a pouco o sentimento de prazer invade a alma, o prazer de vencer o pecado. Ele deita na cama, o coração acelerado, vai desacelerando, vai olhando para o céu, vai começar a rir. Senhor, quase fui. Pense numa mulher bonita. Era a mulher de Potifar. Ela não era igual a umas e outras que a gente olha e não sabe se está de frente ou de costa. É só uma baranga. Não. Aquela mulher era sensual, era bonita. Para ser mulher de um estadista, era uma mulher que chamava atenção. Imagina José negociando com Deus. Senhor, já enfrentei tudo: cova, abandono, humilhação, esfreguei chão, mas agora te provei que sou fiel, Senhor. Eu não pequei. E lá vai o sonhador de olhos fechados dizendo: Senhor, eu vou sonhar que amanhã de manhã o dia vai ser diferente. Vão bater na minha porta. Potifar vai vir com uma coroa para me coroar, porque esse é o sentido da vida. Quem é fiel tem que ser abençoado. E dorme o rapaz o sono da inocência. De repente, a porta começa a bater. E ele olha pelo olho mágico e vê Potifar, a mulher, os soldados. E eu imagino ele olhando para o céu, dizendo: Senhor, já chegou meu milagre, minha bênção. Se ajeitando, vai para o espelho, arruma o cabelo. Quando ele abre a porta para receber o senhor Potifar, a mulher olha para ele e diz para o seu marido: foi ele. Ele tentou me violentar. Ele tentou contra a minha honra. José tentando se explicar, e antes que ele se explique, a mão de Potifar deve ter descido sobre o seu rosto. Caído no chão, ele tenta olhar para os seus algozes e tentar se explicar. Era tarde demais. Soldados prendendo seus pés, as suas mãos, sendo chutado e esbofeteado. E por dentro a pergunta que não cala: por quê? Por que o crente é caluniado? Eu não conheço um ministério que não seja caluniado. Eu não conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não traga a marca da calúnia sobre as suas costas. E a pessoa que calunia deveria pensar duas vezes antes de fazer isso, porque a calúnia dói os ossos. Você não tem como se livrar dela. Um francês escreveu: é como se você pegasse um saco de penas e atirasse do alto de uma montanha, e dias depois tentasse reagrupar as penas. Impossível. Sempre vai ter uma voando. Só quem já foi caluniado sabe a dor da calúnia. E o Senhor está me dizendo aqui que eu estou pregando para um grupo de caluniados. Foi para isso que Deus te trouxe aqui, para te dar força e dizer para você que aguente firme. A verdade sempre é verdade. Quem vai te justificar é Deus. Quem vai te defender é Deus. Quem vai mostrar para os homens que você não é nada daquilo que eles falam é o próprio Deus. O Senhor manda um recado para você hoje. Ele manda dizer para você que Ele comprou a sua briga. Ele diz: minha vingança. Só aguenta o tranco, aguenta firme. Vai passar. Levanta a mão direita para o céu comigo, chegou na mão. Coloque nas costas do seu irmão. Faça um carinho nele, faça um carinho nela. Diga para ele: aguenta, vai passar.
Um pastor em São Paulo foi caluniado, mas com aquelas calúnias cabeludas que destrói a vida de qualquer um. E nós vivemos num país cuja lei protege o caluniador e não o caluniado. É o caluniador que tem que provar que é uma mentira o que as pessoas estão dizendo. Há uma impunidade nessa área. Falam de você e é você quem tem que provar que você não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Fizeram isso com esse nosso amigo. E foi uma coisa tão absurda que ele não suportou o peso de todos olharem para ele. E um dia ele pegou a carteirinha de membro de pastor dele, chegou no púlpito da sua convenção e disse: eu não quero mais ser pastor, porque estou trazendo escândalo ao reino de Deus. E alguém disse: não, mas fique firme, nós acreditamos em você. Ele disse: mas não dá. O olhar da dúvida é muito triste. Passou dias, esse homem perdeu a família. Outros dias ele perdeu a vontade de viver. Foi visto andando pelas ruas de São Paulo pedindo esmola, bêbado, caído numa sarjeta, porque um desgraçado caluniador, não sabendo e não medindo as consequências das suas palavras, roubaram a vida dele. Um dia ele estava passando perto de uma casa, ele era na casa do pai de Oxum. Ele estava bêbado, entrou lá dentro, era um terreiro de macumba. E 32 pessoas lá dentro com seus atabaques, dançando, girando. E quando viram ele entrar, pararam a música porque ficaram com pena dele. A situação dele era tão lamentável que ficaram com pena dele. Ele embriagado, sujo, com um semblante de quem estava morrendo. E o pseudo pai de santo lá, o pai de chiqueiro, mandou chamar ele à frente e disse: o que você tem, amigo? Eu não tenho mais nada. O que você precisa? Ele disse: eu preciso de paz. E o pai de santo, com pena dele, levantou para fazer uma reza brava. Foi dar um passe nele. E quando ele soprou o charuto na cara do meu irmão e colocou a mão na cabeça dele, foi ele colocar a mão e tirar os gritos. Colocou a mão e tirou gritando: ai! E todo mundo falou: ai o que? Ele disse: a cabeça desse homem está rachada, mas tem fogo ainda dentro dela. Ele abriu os olhos, segura. Ele abriu os olhos, mesmo embriagado, disse: o quê? O homem disse: sai para lá, você me enganou. Ele disse: enganei porque você tem fogo na sua cabeça ainda. Tem fogo aí dentro. Esse pastor, ainda sob efeito da cachaça, abaixou os olhos, começou a chorar e disse: Deus, prova que ainda tem fogo aqui. Se tem fogo na minha vida. Ele se levantou, apontou o dedo para todos aqui e disse: se tem fogo na minha vida, eu quero que todos os demônios se curvem diante do seu nome aqui dentro. Caíram 32 pessoas endemoniadas aquele dia. E ele agora sarou, foi colocando a mão na cabeça e dizendo: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Hoje lá não é mais casa do pai de Oxum, é casa de oração das Assembleias de Deus. O caluniado foi justificado pela fé. A família voltou. E ele carrega no corpo as cicatrizes, mas está de pé. Interior de Minas Gerais, uma mulher entra dentro do culto às pressas, correndo, com um bebezinho no colo, e um jovem pastor missionário solteiro ali dentro. E ela pega o bebê e joga nos braços e diz assim: o filho é seu, trate de cuidar e assumir as responsabilidades. E sumiu a mulher. A igreja parou, não deu tempo de fazer mais nada. Começaram a se levantar e ir embora, dizendo assim: esse pastor pecou, teve um filho com a mulher, não quis assumir. Desgraçaram a vida dele. E ele aguentou o tranco sozinho. 8 anos depois, a mulher entra naquela igreja. E ele está lá sentado nos bancos, não se desviou da fé. E ela procura ele, e quando o encontra, ela pede a oportunidade na igreja. Diz: há 8 anos atrás eu entrei aqui dentro, com um bebê no colo. E entreguei para aquele homem que era o pastor aqui. Eu quero dizer que ele não era o pai da criança. Mas eu não tinha ninguém nessa cidade que eu pudesse confiar. Só ele tinha condições de cuidar do meu filho. Porque é um homem justo, temente. 8 anos perdido da vida dele. Mas aquela noite, quando essa mulher testificou, houve um avivamento tão grande naquela igreja. A cidade ouviu a história. E uma igreja de 200 pessoas
foi para mais de 1.500 membros em menos de 2 meses. Não tente entender os projetos de Deus. Aceite eles. Você não é um coitado. Você não é alguém que Deus tem que ter pena de você. Não sinta pena de você. Aguente firme. Fale como Paulo: Senhor, eu me sinto digno de sofrer contigo as agruras e as dores. Só lembrando que Deus só permite alguém passar pelo vale desse jeito quando Ele quer exaltar a pessoa. E o seu dia está chegando. Está chegando. Eu já posso imaginar o sorriso Colgate que vai invadir os seus lábios daqui a algumas semanas. Eu fico imaginando daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu estando em algum lugar do Brasil, encontrando você de terno e gravata, a senhorita com um CD gravado, ou eu abrindo o jornal e visto lá um crente da Assembleia de Deus ou de outra igreja batista, não sei de qual igreja, passa dentro de um supermercado, vai dar bom dia pro paralítico, o paralítico dá um salto, levanta e anda. Eu vou ver alguma coisa acontecer. Agora murcha a barriga, estufe o peito, levante a mão direita para cima com coragem agora. Coloque a mão no ombro do seu irmão e agarre o ombro dele, agarre e chacoalhe ele até ele ficar irritado. Chacoalha ele, dá um tranco nele. Diga, está entendendo? Diga, está entendendo? É Deus quem está te testando. Não é o diabo que vai acabar com a sua vida. Diga, Deus acreditou em você. Aguenta! Aguenta firme. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Lá vai José para dentro de uma prisão. Uma coisa é você ir para a prisão porque roubou um carro, foi pego com drogas. Outra coisa é você chegar dentro de um presídio debaixo da acusação de assédio sexual. Presos pegando canecas e batendo nas grades, dizendo assim: temos carne fresca chegando. O carcereiro já havia avisado: olha, está vindo um homem aí que abusou da mulher do seu senhor. Você já viu um preso entrar na cadeia debaixo desse crime? Eu já. Ele entra e enquanto está sob o olho do policial, os olhos do policial, ele encontra o canto da parede, encosta e vai até o chão e se agarra com seus joelhos e grita pela mãe e pelo pai. Veja José indo para o canto da parede. Eu e você sabemos que ele não devia. Ele está no canto da parede abandonado, chorando. Não dá para chamar pela mãe e pelo pai. Mas e pelo Deus de Abraão? Deus de Abraão, de Isaac, do meu pai Jacó. E lá do céu a resposta. Inclina a sua cabeça. Chora. Rasga o peito. Põe para fora a dor. Você não é o único que sofre. Você não é o único que sente dores. O universo não gira em torno do seu umbigo. Você tem que acreditar que Deus está no controle da sua vida. Você tem que acreditar que se você não sair daqui hoje crendo que Deus está no controle da sua vida, os projetos dele nunca vão acontecer na sua história. O que fazer com o silêncio de Deus? Houve uma madrugada na minha vida e na vida da minha esposa que está ali, que nós gritamos demais. Alguns já conhecem a história. Ontem eu até falei alguma coisa sobre isso. Quando nós estávamos gerando um sonho,
O sonho do menininho, do filho homem, do machinho que todo pai quer ter. Aquele que vai levar o sobrenome da sua existência para sempre. Vai dar continuidade à sua linhagem. Nós estávamos já bem avançados em meses. Quando ela foi internada com hemorragia, foi reinternada. Dessa vez eu chamei o médico, que era um amigo meu da época das vacas gordas, que nessa época agora eu vivia da fé. Eu disse a ele: doutor, cuida da minha esposa. Ele disse: Marco, fique tranquilo, vai dar tudo certo, o bebê está seguro. Eu disse: eu não tenho mais dinheiro para pagar plano de saúde. Ele disse: fique tranquilo, ela está pelo SUS, mas eu vou cuidar dela. Uma semana depois eu chego de viagem. A alta está dada. E quando eu fui buscá-la, o médico diz: olha, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque o líquido da placenta sumiu. E ele não teve explicações lógicas para isso. Eu disse: mas o senhor falou que estava de alta. Ele disse: mas eu não sei o que aconteceu, sumiu. Ele viu meu desespero e fez uma nova ultrassom. Ele começou a escrever um papel, transferindo ela para um outro hospital. E eu desesperei agora, no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. E a gente sem carro na época, não tinha condições de ir para lá. Foi uma luta muito grande. Eu me lembro que quando chegamos até o hospital, às 7 da noite, ela foi atendida às 2 da manhã quase. Quando entrou lá dentro da sala, aquele médico, não era um médico, era um açougueiro, não atendeu ela em 5 minutos. E saiu no corredor me chamando: quem é o senhor? Feliciano. E eu cheguei: pois não, senhor. Disse: olha, não há o que fazer mais, o bebê está morto, e o senhor tem que levar ela embora, nós não temos leito para interná-la aqui. Eu parei e disse: moço, calma, é muita informação, o que aconteceu? Diz: não tem explicação mais, o bebê, ela chegou aqui, o bebê já estava morto, nós temos aí mais de 1000 pessoas para atender. Não temos leito, então leva ela para casa, o organismo dela deve colocar o bebê para fora em 3 dias. Se o bebê não sair em 3 dias, você procura um médico, porque ela pode ter algum tipo de sequelas. E eu fiquei parado, olhando para o médico. Daqui a pouco, atrás daquele biombo onde as pessoas trocam, sai a minha esposa. Eu já disse para ela: o único erro que ela fez na vida foi ter casado comigo. Sai ela lá de trás, me dá um abraço. E eu lembro até hoje, pergunta dela aqui nesse ouvido: por quê? Onde eu errei? O diabo acusa. E veio à mente dela: será que é porque você viaja muito, eu fico sozinho e eu fico pedindo a Deus que eu quero você mais próximo de mim? E nessa hora você quer ter um argumento, você quer ter uma explicação lógica, e você não tem. Aí você faz aquilo que todo pastor faz, sai pela tangente e diz a frase que ninguém quer ouvir: Deus sabe todas as coisas. Eu sei que Deus sabe, mas por que Ele não se explica? Eu queria saber, mas a gente não sabe. E Deus naquele dia se calou. Coloquei ela dentro do carro, estávamos voltando para casa, eu, ela e a minha sogra. Eu lembro como se fosse hoje, eu tentando brincar com ela, conversar. Falei para ela que nós íamos ter outros filhos, e ela abraçada com a barriga, chorando. Deu um grito. Pegou a minha mão do volante, colocou na barriga dela e disse: você é o pastor aqui. Você ore, Jesus levanta paralítico, tem milagre nas suas fitas. Ore para o seu bebê ressuscitar. Você pensa que eu não orei? Coloquei as mãos na barriga dela e invoquei com toda a autoridade do mundo. Usei os argumentos que eu conhecia, a teologia que eu conhecia. Usei os cultos que eu havia pregado, as vidas que haviam sido salvas. Usei tudo que você imaginar de argumento. E sabe como ele me respondeu? Aquela noite foi negra. Ela dormia debaixo de sedativo, abraçada com a barriga, e eu não conseguia dormir. Fui para um quartinho que eu tinha feito, um escritório. Dobrei meu joelho e comecei a gritar: Deus, fala comigo, Senhor. Me explica. Qual o problema? O que aconteceu? Por que meu bebê foi embora? E a gente começando a arrumar as roupinhas,
o enxoval, você não é o único que sofre. Se você quer uma unção de Deus sobre a sua vida, prepare para pagar. Eu não sei qual o preço que Deus vai cobrar de você. Deus vai te levar no limite. Deus vai te testar. E por favor, esteja pronto para ser aprovado no final. Eu levantei na madrugada, olhei para a parede, um monte de diploma de teologia, eu queria rasgar tudo. Eu olhei para os livros, para a estante, eu tinha lá na época, acho que 14 Bíblias que eu havia lido, 16, não me lembro agora na época. Eu olhei todas aquelas Bíblias, eu queria queimar tudo. Eu me decepcionei. Eu esperava mais dele. Eu queria ouvir, eu queria ver um anjo, eu queria sentir uma unção, eu queria alguma coisa. Hoje ainda de manhã, meu telefone tocou, meu secretário me ligou e disse: Pastor Marco, recebemos um e-mail aqui, vai estar no meu site daqui a alguns dias. Uma irmã que estava com um bebê morto dentro da barriga dela 18 dias. E ela encontrou o senhor no culto, ela ia fazer a curetagem no outro dia e pediu oração, mas ela não contou para o senhor o que era. O senhor pediu para que o marido colocasse a mão na barriga e o senhor colocou a mão sobre a barriga. Ela pediu para dizer para o senhor que o bebê ressuscitou. Está vivo. De manhã, o que você acha que eu estou pregando hoje, senhor? Hoje veio à memória tudo o que aconteceu. Deus lá em cima no céu olhando, dizendo: vamos ver até onde você vai, garoto. Aguenta? 6 horas da manhã. Eu botei um travesseiro na cadeira, botei a cara, botei o outro travesseiro por cima, eu gemi, eu gritei, eu implorei. Eu disse: Senhor, fala comigo, Senhor, o Senhor vai me perder. Eu estou sem fé. Eu esperava o vento do Pentecoste. Eu esperava a força trituradora do meu Deus entrar ali dentro e me arrebanhar. Não veio o vento do Pentecoste. Veio a brisa da caverna de Elias. E o Senhor disse aqui no meu ouvido: na vida do crente, ele não tem que entender, tem que aceitar. Porque eu vejo o futuro, enquanto você vê só um palmo à frente do seu nariz. Inclina a sua cabeça, José. O que foi que morreu na sua vida, amado? O que foi que morreu na sua vida? O que te deixa tão desanimado, tão depressivo? Por que você não consegue ser feliz, não consegue ser social? O que está acontecendo com a sua história? Que te fez ficar enclausurado num mundinho pequeno? O Senhor te trouxe hoje aqui, talvez não para aliviar a sua dor, mas só para te dizer: aguenta. Não dê o braço a torcer. Não se acovarde. Vai passar. É só uma noite. O amanhecer está vindo aí. Aguenta, José. O silêncio dele não significa que ele te esqueceu ou te abandonou. Não, o silêncio dele diz que ele está te testando. Ele está te olhando, ele está te observando. Ele vai se manifestar. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo dele. Se segure. Aguenta firme, não pare de sonhar. O sol e a lua ainda vão se curvar diante de você. As estrelas vão se curvar diante de você. Você não morre até que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Você não morre. Quem vai para a masmorra está condenado a morrer lá de baixo. Subsolo do palácio real de Faraó. Sem luz, sem água, sem comida. 2 anos lá dentro. O máximo que um ser humano suportava eram 2 anos e meio, 3 anos.
Sem a luz, a pele perdia a sua pigmentação e a força. Estando debaixo do palácio, as paredes úmidas começavam a adoecer os brônquios. Nessa época, José já devia estar com uma tuberculose. As olheiras eram expostas. O corpo dele possivelmente foi violado lá dentro daquela prisão. 2 anos depois, Deus ainda não fala com ele. Silêncio, 2 anos. Aguenta. Aguenta. Quem escreve a sua história é Deus, não é o homem. Aguenta. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. O homem mais poderoso do mundo tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Muita gente vai morrer. E alguém que está vindo servir um copo de vinho para ele diz assim: olha, tem um moço lá dentro da prisão que ele tem um dom de interpretar sonho. E ele diz: manda trazer o rapaz aqui. 2 anos depois, a porta da prisão se abre. Para ele nunca mais voltar para lá. Quando Deus resolve fazer um milagre, é da noite para o dia. É assim, ó. É num passe de mágicas. Aleluia. Ele está diante de Faraó. E o rei está dizendo: você